Fala aí, pessoal. Vamos para mais uma aula aí, aula número 1 de funções. Primeiro conceito que a gente tem que se atentar aí nos estudos das funções é o conceito de produto cartesiano. O que é um produto cartesiano? Produto cartesiano entre dois conjuntos A e B é um conjunto de pares ordenados, tá? Vamos falar mais à frente o que é um par ordenado. Tais que o primeiro elemento pertence ao conjunto A, enquanto o segundo elemento pertence ao conjunto B. Então aqui, ó, A, produto cartesiano B é igual ao o par ordenado xy, tá o quê? X pertence a A, ou seja, x é um elemento de A, e y pertence a B, ou seja, y é um elemento de B. Tá bom, pessoal? Esse conceito de par ordenado, mais pra frente a gente vai falar sobre a relação gráfica, né? E o par ordenado é muito importante porque a gente costuma ver sempre um valor de x que vai em y e tudo mais, né? Então o par ordenado é basicamente isso. Um exemplo aqui o conjunto A igual a 1, 2, 3, e o conjunto B igual a 4 e 2. O A, produto cartesiano B, é igual a 1, 4, ou seja, o par ordenado 1, 4, 1, 4, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 4 e 3, 2, tá? Isso aqui, pessoal, é basicamente o que a gente chama de distributiva, né? Se fosse, como é um produto, a gente pode fazer essa analogia aí, que é como se fosse a distributiva. 1 com 4 é o primeiro par. Tá? Lembrando que 1 e 4 e 1 são diferentes, tá, pessoal? O conceito de par ordenado, ó, é bastante firme. O x ele tem que pertencer a A e o Y tem que pertencer a B, tá? Agora, se aqui no caso aqui o X e o Y são 1 e 4, então o 1 pertence a A e o 4 pertence a B. Agora, se fosse 4 e 1, o 4 pertenceria a A, tá bom? Então seria outro par ordenado que dependeria de outros fatores, né? No caso do conjunto que a gente estaria tratando, tá bom, pessoal? Então aqui é basicamente isso. É a distributiva que eu comentei, né? 1, 4, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 4 e 3, 2, né? Vamos continuar. Agora vamos falar sobre as relações e as funções em si. O que é uma relação? Dado dois conjuntos A e B, uma relação R de A em B é qualquer subconjunto de A produto cartesiano B, ou seja, R de A produto cartesiano B. Um exemplo. Conjunto A é igual a 2, 3, e B é igual a 5. O A, produto cartesiano B, é 2, 5 e 3, 5. Assim, teríamos como relações como relação de A em B, o R1 vazio, R2, 2 e 5, R3, 3 e 5 e R4, 2 e 5, 3 e 5. Pessoal, a relação basicamente a quantidade de subconjuntos, né, ou os subconjuntos em si, do produto cartesiano. Lembrando que na aula de conjuntos a gente falou sobre o conceito de subconjunto. Ou seja, dentro do conjunto do produto cartesiano, a gente forma alguns subconjuntos. Então, no caso aqui, seria algumas relações, tá bom, pessoal? Então, aqui a relação vazio, tá? Vazio faz parte de todo o conjunto, tem que lembrar. É a relação 2, né? 2 e 5 e assim sucessivamente. Lembrando também que a gente aprendeu lá na aula de conjunto que para a gente determinar apenas a quantidade de subconjuntos que a gente tem a partir de um conjunto, só a gente pegar o 2 e elevar o número de elementos, certo? Quem não viu aí, dá uma olhada aí na aula de conjuntos. Nesse caso aqui, ó, A produto cartesiano B tem dois elementos, tá? No caso, são dois pares ordenados. Então, para a gente saber a quantidade de subconjuntos que a gente conseguiria fazer, é só pegar o 2 e elevar a 2, né? No caso, seria 4. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, a relação é basicamente os subconjuntos formados através do produto cartesiano. Tá bom, pessoal? Ok, até aí. Vamos continuar. Conceito de domínio, contradomínio e imagem. Considerando uma relação R de A em B, temos que o domínio da relação é o conjunto formado pelos primeiros elementos dos pares ordenados de R. Tá, vamos lá. O contradomínio da relação é o conjunto de chegada, ou seja, é o próprio conjunto B, né? O conjunto imagem da relação é o conjunto formado pelos segundos elementos dos pares de R. Vamos para o exemplo que o conceito de contradomínio, domínio e imagem vai ficar mais claro. O exemplo, sendo o conjunto A igual a 1, 2, 3, 4 e o conjunto B igual a 1, 4, 6, 8 e 9. E R, uma relação de A em B definida por R igual ao par ordenado 1, 4, 2, 4 e 4 e 9. Tá bom, pessoal?
nesse caso aqui, R é um subconjunto do produto cartesiano AB, tá bom? O domínio de R é 1, 2, 4. Ó, voltando aqui à definição, ó, o domínio da relação é o conjunto formado pelos primeiros elementos, ou seja, sempre o primeiro elemento do par ordenado é o domínio, faz parte do domínio. No caso aqui, ó, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. E o contradomínio? O contradomínio diz que é o próprio B, ou seja, o conjunto de chegada que a gente chama, onde, no caso, seria o segundo elemento do par ordenado. Aqui, no caso, seria 4, 8 e 9, né? Como a gente tem um conjunto B, perdão, pessoal, errei aqui. O conjunto B, o contradomínio é todo o conjunto B, tá bom? Imagem que é o 4, o 8 e o 9, tá bom? Que 4, 8 e 9 é onde chega, onde a gente estabelece a relação com o primeiro elemento, no caso do domínio. O domínio se relaciona com a imagem, de forma que o contradomínio é todo o conjunto B, tá bom, pessoal? Aqui, ó, no diagrama vai ficar um pouco mais fácil de a gente visualizar. A gente tem aqui dois diagramas, dois conjuntos M e N, né? O conjunto M é formado por A, B, C e D, e o conjunto N é formado por 0, 1, 2 e 3. Né? Aí, aqui, ó, o A se relaciona com 1 e com o 2, o B se relaciona com o 3 e o C se relaciona com o 3, tá bom? Qual é o domínio desse produto cartesiano, ou seja, dessa relação A, B, C, D, tá bom, pessoal? No caso aqui, A, B, C, tá? Que é todos os elementos que lançam flecha. O D aqui, como ele não lança, ele não faz parte do domínio. O contradomínio. Contradomínio é todo o conjunto de chegada, ou seja, onde as flechas chegam. E a imagem são os elementos que são atingidos pelas flechas. No caso aqui, 1, 2 e o próprio 3, tá? Aqui, ó, observação. Note que a imagem está contida no contradomínio para qualquer relação, tá? Independente, deixa eu só levantar aqui um pouquinho para vocês conseguirem enxergar essa relação. Note, aqui ó, vou ler de novo essa observação. Note que a imagem está contida no contradomínio para qualquer relação, tá bom, pessoal? Nos exemplos anteriores aí a gente viu que a imagem está sempre dentro do contradomínio, beleza, pessoal? Então essa aí é a aula 1, daqui a pouco vamos continuar aí com a aula número 2 e assim por diante. Valeu, pessoal!